Olá, pessoal. Caminhamos então para nossa aula 10, nossa aula final antes da prova, da próxima semana. E essa aula de hoje é relativa aos elementos finais de controle. O que são elementos finais de controle? São aqueles responsáveis por variar a quantidade de energia ou material em resposta ao sinal enviado pelo controlador. Ou seja, o controlador me manda manda informação para esse elemento e ele vai controlar a determinada quantidade de material ou de energia, vazão, nível, a fim de manter uma determinada variável controlada em um valor. Como se, por exemplo, se for vazão, esse sinal vai ser responsável por enviar informação para esse instrumento, para esse elemento final de controle, e ele vai controlar a vazão, por exemplo. Por exemplo, a posição de uma determinada válvula a fim de obter um determinado nível de vazão. A gente vai ver isso aqui nos próximos slides. Então, elementos finais de controle são todos esses responsáveis por essa atuação. Podem ser colocados aí como elementos finais de controle: damper ou abafador, bomba, motores, resistências elétricas, inversores de frequência, válvulas. Todos esses elementos são considerados elementos finais de controle. Eles podem ser operados por meios elétricos, pneumáticos e mecânicos. Viu, gente? Pode ser, por exemplo, elementos elétricos e pneumáticos. Como a gente vai ver bem aqui nos slides, as válvulas elétrico-pneumáticas, por exemplo. Então, mas esses são os principais meios de operação dessas válvulas. As válvulas, elas são elementos de controle, válvulas de controle, elas são dispositivos capazes de regular a vazão de um determinado fluido, que pode ser líquido, gás, vapor, que escoa através de um conduto fechado, através do posicionamento relativo de uma peça móvel, que vai obturar a área livre de passagem do fluido. O deslocamento dessa peça móvel, ele é promovido por um atuador, em resposta a um sinal externo de comando, por exemplo, um sinal enviado no meu controlador, permitindo abrir ou fechar essa válvula ou mantê-la em qualquer posição do seu curso, proporcionalmente ao sinal de comando, nós vamos ver isso. E a energia da atuação ela é fornecida de uma forma independente. Então, a finalidade da válvula é provocar uma obstrução a fim de permitir o controle da vazão. E pode ser parcial ou total, manual ou automático. As válvulas elas representam cerca de 5% do custo do meu processo. E as principais aplicações são alimentação de vazão, controle da vazão, prevenção de vazão reversa e controle e alívio de pressão. As funções das válvulas, as principais funções, são conter o fluido do meu processo, suportando todos os rigores, as condições de operação do meu processo. Afinal, como o fluido vai passar dentro da minha válvula, ela deve possuir características mecânicas, químicas, para resistir às condições de pressão, temperatura, se o líquido é corrosivo, se vai provocar erosão, sujeira, contaminante. Então, é importante ela ter essas características. Ela precisa responder ao sinal de atuação do controlador, visto que o controlador vai mandar um sinal para ela, e esse sinal vai ser transmitido para o meu elemento final de controle, a minha válvula, né? E o sinal padrão ele é aplicado ao atuador da válvula, que converte em uma força que vai movimentar a haste, vai fazer uma movimentação da minha peça móvel aí para controle da minha variável. Outra principal função, variar a área de passagem do fluido, né? A válvula vai controlar e manipular essa vazão por meio do controle. E também absorver a queda variável da pressão da linha. Em todo o processo, a válvula vai ser o único equipamento que pode fornecer ou absorver queda de pressão controlável. E depois de instalada na tubulação, e para poder desempenhar todas as funções requeridas, a válvula de controle deve ter corpo, castelo e atuador. Ao longo da nossa aula hoje, nós vamos
entender um pouquinho e determinar o que constitui o corpo, o que constitui o castelo e o que constitui o atuador das válvulas. As válvulas elas podem ser de operação manual, de operação motorizada e de operação automática. As válvulas de bloqueio, elas têm como função interromper um determinado fluxo. Ou seja, elas só vão trabalhar ou totalmente abertas ou totalmente fechadas. É um funcionamento aí binário, ou é 0 ou é 1, ou é aberto ou é fechado. Então, podem ser válvulas do tipo gaveta, solenoide ou macho, como indicados aqui no slide. As válvulas de controle, que são as válvulas aí muito utilizadas nos nossos processos industriais, processos de controle de uma determinada variável, são destinadas especificamente para controlar o fluxo, podendo trabalhar em qualquer posição, podendo ser válvula do tipo globo, diafragma e borboleta. Nós vamos avaliar esses 3 tipos de válvulas, serão apresentados esses 3 tipos de válvula ao longo da nossa aula e vamos entrar em alguns dos principais detalhes de cada um desses tipos de válvula. As válvulas de retenção permitem o fluxo em apenas um sentido, né? As válvulas de segurança são as que controlam a pressão, a montante, ou seja, antes da válvula, e a jusante, depois da válvula, né? São válvulas aí para segurança e de alívio, válvulas de excesso de vazão, para controlar excesso de vazão, reguladores de pressão, válvulas de segurança mesmo, para conter alguma anomalia. Então, partindo para as partes constituintes, as principais partes da minha válvula são o corpo, o castelo e o atuador. Então, vamos falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas principais partes que compõem a válvula de controle. Primeiro, começando com o atuador. O atuador ele vai ser responsável por proporcionar a força motriz e deve proporcionar à válvula meios de operação estáveis, suaves, sem solavancos, contração variável das forças dinâmicas e estáticas do fluido. Então, um processo deve fornecer um processo suave, podendo ser dividido entre pneumático, elétrico e hidráulico. O atuador do tipo pneumático, por exemplo, pode ser do tipo mola e diafragma, que utiliza um diafragma flexível sobre o qual age uma pressão de carga variável em oposição à força produzida por uma mola. Então, aqui são as principais partes desse tipo de válvula. Lembrando, pessoal, que o diafragma é um equipamento que a gente foi visto aí em aulas anteriores, né? Mas caso vocês não se lembrem, ele é constituído por um disco de material elástico, que pode ser metálico ou não, fixo pela borda. Uma haste fixa ao centro do disco está ligada ao mecanismo de indicação que mostra a medição efetuada. Em geral, os materiais de confecção do diafragma são aço inoxidável, com resistência à corrosão, tântalo, latão, bronze, teflon, enfim. Então, o diafragma, ele é um equipamento, um constituinte da minha válvula, desse tipo de válvula, ok? E quando uma pressão é aplicada ao diafragma, a membrana se desloca, ou seja, esse deslocamento é proporcional à pressão aplicada sobre ele. Então, o diafragma, em geral, é ondulado ou corrugado para aumentar sua área efetiva. Então, só para lembrar, faz um tempo que esse equipamento foi visto para medição de pressão, utilizado para medição de pressão. Então, essas são os principais componentes desse tipo de válvula, aqui, obturador, castelo, corpo. Então, esse é o funcionamento da válvula aberta, ou seja, o meu nível a 0%.
né? 3 PSI, lembrando que a principal unidade de pressão em PSI é de 3 a 15, é um sinal padrão, né? E 3 PSI sendo 0%, a válvula totalmente aberta, aqui, vocês podem ver, ó, a válvula está aberta. E aqui o sinal fechado, a 100%, 15 PSI, ok? Válvula fechada. O atuador pneumático do tipo mola e diafragma, ele pode ter 2 modos de ação, que é a ação direta ou a ação reversa. É a forma de funcionamento, é a forma de atuação desse dispositivo. Como que ele vai atuar? Forma direta, aumenta a pressão, empurra a haste para baixo, enquanto a mola força a haste para cima. Ação reversa, aumento da pressão de haste, puxa a haste para cima, enquanto a mola força a haste para baixo. É só os modos de ação, modos de funcionamento desse equipamento. O atuador pneumático do tipo pistão, ele é um funcionamento idêntico à válvula do tipo mole diafragma, mas com a diferença que o diafragma é substituído por um pistão. Então, mas o funcionamento, a forma de funcionamento é a mesma. Então, vou deixar esse slide para vocês observarem depois, darem uma lida, que também é a forma de funcionamento e de ação, os modos de ação do atuador pneumático de pistão, que são bem parecidos aí com a outra válvula, que utiliza o diafragma. Então, os dois tipos existentes, a pistão com deslocamento linear e a pistão com deslocamento rotativo, a forma de funcionamento, de operação desse tipo de atuador. O outro atuador do tipo pneumático é o de duplação, que é um atuador acionado através de ar comprimido. E tanto a ida do êmbolo como o retorno do mesmo da posição original é feita através de ar comprimido. E esse atuador pneumático necessita de ar comprimido, como a maioria dos equipamentos em geral, né? Em geral, os equipamentos pneumáticos necessitam de ar comprimido. O atuador do tipo elétrico. No que consiste um atuador do tipo elétrico? Ele consiste num motor que recebe um sinal analógico, 4 a 20 mA. Como a gente sabe, esse é um sinal elétrico padrão, né, de operação, 4 a 20 mA ou 1 a 5 VCC, mas o que é muito utilizado entre as plantas mais atuais e recentes, 4 a 20 mA. E aí ele aciona o deslocamento do obturador. Então, esse obturador é acionado de forma elétrica. Então, ele vai fechar ou abrir. Exemplo aqui de uma imagem de um atuador do tipo elétrico instalado aqui. O atuador do tipo eletromecânico. Conversores, eles podem ser usados para transformar sinais eletrônicos, né, na faixa padrão de sinais eletrônicos, em pneumáticos. Então, é possível a existência de conversores do tipo IP, corrente-pressão, ou PI, pressão-corrente, né? Então, os quais são aplicados às válvulas de controle pneumáticas. Então, atuador eletromecânico. Duas formas de comunicação, de atuação. O atuador hidráulico, que é muito utilizado quando a força necessária para movimentar esse obturador é muito alta. Então, é necessário um atuador hidráulico. E um eletrohidráulico, que é a junção do atuador hidráulico juntamente acionado por um motor elétrico, que vai comandar esse sistema de pressão. As válvulas de controle. Em algumas aplicações, as válvulas podem ter como acessório um volante manual para acionar a válvula em caso de falha do posicionador ou do atuador pneumático da válvula. Esse volante ele aciona mecanicamente o sistema e acionando a válvula dessa maneira, não é possível acionar a válvula pneumaticamente, pois esse sistema fica travado.
Os principais tipos de atuadores. Aqui nós temos as categorias, juntamente com as vantagens e desvantagens de cada tipo. O de mola e diafragma, com as principais vantagens e desvantagens. O eletrohidráulico, cilindro ou de pistão, que a gente viu aqui também, o elétrico. E eu vou deixar essa tabela para vocês assim olharem com mais calma, quando forem estudar, com os slides em mãos, para vocês avaliarem as vantagens e desvantagens, porque vocês vão ver que a nossa aula assim, vai ficar bem longa em função do conteúdo extenso que é esse conteúdo. Então, a matéria é bem extensa. O elementos sinais de controle tem muitos equipamentos para serem vistos, que a gente precisa mostrar as principais características. Então, algumas tabelas que eu vou passando mais rápido aqui com vocês depois deem uma olhada no slide, eu vou colocar o slide lá no sistema também, mas só para poupar nosso tempo aqui e não ficar lendo um documento que vocês vão ter acesso depois e vão poder fazer essa avaliação das principais vantagens e desvantagens. Algumas aplicações e algumas vantagens e desvantagens eu vou falando aqui durante a aula, ao longo da aula, mas depois vocês deem uma olhada nessa tabela para analisar. São características importantes, principalmente quando estou analisando um processo e procurando um instrumento adequado, uma válvula adequada, um atuador adequado para implementar, para instalar no meu processo, né? Então, essa é uma tabela bem importante. Então, partindo aqui para as partes constituintes da minha válvula. Então, a gente passou pelo atuador, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo da válvula. Correto? O corpo da válvula de controle é essencialmente um vaso de pressão com uma ou duas sedes, a gente vai ver o que isso significa depois, onde se assenta o obturador, aqui, que está na extremidade da minha haste, que é acionada pelo atuador. Então, vamos lá. Castelo. O castelo é a parte separada do corpo da válvula que pode ser removida para dar acesso às partes internas da válvula. Então, é definido como sendo um conjunto que inclui a parte através da qual a haste do obturador da válvula move-se em um meio para produzir selagem contra vazamento através da haste. Pode ser do tipo normal, aletado, alongado, com folha de vedação. A seguir, eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens de alguns dispositivos, de alguns castelos, de cada um desses tipos, né? Para ilustrar, para vocês entenderem o que é cada um desses tipos de castelo. Tipo normal. Esse tipo é utilizado principalmente em aplicações com temperatura relativamente mais baixa, com temperatura que não ultrapasse 180 graus, porque essa limitação é em função do material ao qual ele é construído, do qual ele é feito, né? E a sua localização está bem próxima a isso da parte superior do corpo, da flange superior. Então, ela está bem próxima ao fluido. Então, em virtude disso, isso tudo é recomendado para casos onde aí a temperatura não ultrapasse 180 graus. Esse é um castelo do tipo normal. Aqui uma ilustração desse tipo de castelo. Castelo do tipo normal. Aqui é uma aplicação, exemplo de uma imagem, né? De uma válvula de controle com o corpo aí, perdão, com um castelo do tipo normal. Do tipo aletado. Quando a temperatura, eu preciso utilizar essa válvula, esse equipamento, para temperaturas com fluido aí com temperatura superior a 180 graus. Então, como vocês podem ver aqui, ó, do tipo aletado, tem essas características aqui. Uma imagem do tipo aletado é mostrada nesse slide aqui, indicada nesse slide. Do tipo alongado, também que é uma ilustração do tipo alongado,
que tem como objetivo prevenir o congelamento das gachetas em aplicações de baixas temperaturas. Aqui não dá para ver exatamente a gacheta, mas o que são as gachetas aqui, essa parte componente, mas nos próximos slides isso também vai ficar mais claro, porque vai ser detalhada as parte por parte aqui, enumeradas as partes, mas esse é do tipo alongado, é para prevenir o congelamento das gachetas. E aqui um exemplo do tipo de castelo alongado. Por fim, o tipo com fole, que é utilizado com que objetivo? Para fluidos radiativos, inflamáveis ou tóxicos, né? Esse sistema ele é limitado a pressões de aproximadamente 600 psi, que é também uma ilustração do tipo de castelo tipo com fole. E uma ilustração desse tipo de equipamento. A sede. O que constitui a sede das válvulas de controle? A sede é onde se assenta o meu obturador. Vocês podem ver aqui, ó. A posição relativa entre o obturador e a sede é que estabelece a abertura da minha válvula. Então, a possibilidade de ser uma sede simples ou uma sede dupla. Uma sede dupla, com menor esforço e menor atuador e vazamentos mais frequentes. Isso também nós vamos detalhar aqui mais à frente. Os tipos de sede. Ok? Como identificar se é uma sede simples ou dupla? Na sede simples, a gente vai ver uma figura aqui, mas eu já posso adiantar. Apenas um caminho para o fluido passar no interior dessa válvula. A válvula de sede simples é excelente para vedação. No entanto, tem o seu ônus e o seu bônus, né? Tem como um ônus requerer uma maior força para fechamento e abertura dessa válvula, para posicionamento. Já a válvula de sede dupla, no interior da qual há dois caminhos para o fluxo, geralmente apresenta grandes vazamentos, quando totalmente fechado. Então, a sua vantagem é a exigência de um menor esforço e menor atuador. Sempre um ônus e um bônus, né, gente? Não tem jeito de ser perfeito. O que constitui a classe de vedação de uma válvula? A classe de vedação, ela indica para a gente o máximo de vazamento permissível que escoa através daquela válvula. Eu vou ter válvulas com menor vazamento quando fechadas e com maior vazamento quando fechadas. Eu vou ter que analisar a necessidade do meu processo e ver quais se encaixam no limite do meu processo, dentro do meu processo. Então, essa classificação é feita por essa norma aqui. E a gente vai ver aqui a indicação das principais classes aí de vedação de uma válvula. Como eu disse para vocês, eu não vou entrar lendo essas tabelas, nem detalhando. Então, acho que é interessante vocês olharem essas tabelas depois com calma, darem uma lida nelas, entenderem e a gente discutir depois, né, fazer alguns exercícios. Mas, por exemplo, classe de vedação do tipo 2 permite um vazamento de até 0,5% da máxima capacidade de vedação dessa válvula. A classe 4, ela permite um vazamento bem menor, um vazamento de até 0,1%. Então, ela define o fluxo de vazamento da minha válvula. Aqui, classe 5, classe 6. Então, temos essas tabelas aqui, depois deem uma olhada, leiam com calma os principais tipos de válvula que se encaixam dentro de cada uma dessas classes. Isso é importante para determinar qual válvula eu vou poder utilizar no meu processo. Por isso é importante conhecer muito bem a limitação do meu processo. O que é permissível? O que eu estou controlando? Eu posso ter uma porcentagem de escoamento ou não? Não posso de vazamento. Não posso. Ou não, eu posso um vazamento maior, não tem problema. Isso tudo tem que ser avaliado para escolha adequada do meu equipamento. E a classe de vedação é um fator muito importante, principalmente no que tange a variação, assim, ao controle de vazão.
A classe de vedação de uma válvula, ela também é importante ser observada. Por exemplo, aqui ela é dada para cada uma dessas classes, a gente está aqui olhando a classe 6. Mas para cada uma dessas classes, há essa tabela dentro daquela norma indicada, que vai me dar as características permissíveis de vazamento. Por exemplo, considerando aí um diâmetro nominal do meu tubo de 3, por exemplo, 3 polegadas. Eu posso ter um vazamento de até 0,90 centímetros cúbicos por minuto e com um número de bolhas de 6 bolhas por minuto. Isso é importante, pessoal, a questão dessas bolhas, porque isso vai interferir no funcionamento da minha válvula. Então, e também em outro processo. Às vezes eu possuo sensores no meu processo, instrumentos de medição que não permitem, por exemplo, bolhas. Então, se eu for um processo que não pode ter bolhas ou o líquido tem que ser contínuo, tudo isso tem que ser pensado até para os sensores depois, para controle dessa variável que está sendo aqui controlada pelo atuador, vai ter que ser medida essa variável. Então, é importante essas características até pelo sensor, como que eu vou medir para mandar essa resposta ao meu controlador? Eu preciso disso aqui, eu preciso desse tipo de dado. Então, todos esses dados são importantes para o dimensionamento correto dos itens de controle do meu processo, sejam os sensores, sejam os atuadores, sejam as válvulas, todos os itens aqui referentes ao meu processo. Os principais tipos de válvulas de controle. Os tipos de válvula classificam-se em função dos respectivos tipos de corpo. Então, por exemplo, de deslocamento linear, nós temos do tipo globo convencional, gaiola, angular, diafragma, guilhotina. Vou tentar mostrar para vocês um pouquinho de cada desses aqui. E deslocamento rotativo, que pode ser do tipo borboleta, esfera, obturador. A gente vai passar por eles, a apresentação por eles. São muitos equipamentos, são muitas partes constituintes, então eu não vou poder passar com o detalhamento que eu gostaria por eles. Então eu peço que vocês releiam aqui os slides e procurem informações depois também, porque senão a nossa aula ficaria extremamente extensa. É realmente um assunto bem extenso, elementos de controle. Mas vamos lá. Em relação ao deslocamento, considerando o deslocamento linear, ou seja, a peça móvel, a peça que vai ser vedante, descreve o movimento retilíneo acionado por uma haste deslizante. Nós temos aqui todos esses equipamentos, entrando um pouquinho em cada. Válvula do tipo globo. São válvulas com corpo de 2 vias, com formato globular, de passagem reta, interna de sede simples ou dupla. Como eu disse, nós vamos ver mais à frente o que significam sede simples ou dupla, principalmente através de ilustrações. Isso vai ficar bem mais claro. É a que tem maior uso na indústria. Ela será de sede simples ou dupla, de acordo com o número de orifícios que possui para a passagem do fluido. Então, é uma ilustração aqui de uma válvula do tipo globo. Uma ilustração aqui de um outro tipo de válvula do tipo globo também. Detalhe aqui da forma de bloqueio do fluido, a passagem. Então, é uma representação aqui, mais uma ilustração desse tipo de válvula. Vantagens e desvantagens desse tipo de válvula. A simplicidade do atuador, né? A disponibilidade de variedade de características de vazão. Eu posso ter aí eu tenho uma suportabilidade muito grande para vários tipos de vazão. E a disponibilidade de diferentes materiais para atender, por exemplo, questões como corrosão, trabalho em altas temperaturas. Vantagens ainda. A principal vantagem aqui é que ela é favorita para aplicações de controle liga e desliga. Então, na indústria, ela é muito utilizada com essa vantagem aqui, ó. Desvantagens. Possui um maior custo,
uma menor capacidade de vazão e aqui provocam grande perda de pressão. Então, a gente tem uma perda de carga aí, né? Tipos de válvulas do tipo globo. Nós podemos ter válvulas aí do tipo com igual percentagem, linear ou de abertura rápida. Nós temos aqui o curso em porcentagem com a vazão instantânea. Então, o quanto que a minha válvula está aberta em função da minha vazão. Então, aqui eu tenho 100% da minha válvula aberta, e aqui com 100% da minha vazão. Então, a relação entre essas duas variáveis. E para cada tipo de válvula utilizada, eu vou ter um comportamento. Eu vou apresentar aqui os gráficos associados a cada tipo dessas válvulas. A válvula globo do tipo com sede simples. Como eu disse, uma ilustração aqui. Lembrando que a sede simples é apenas um caminho para o fluido passar no interior da válvula. Então, esse aqui é o caminho do meu fluido. Válvula do tipo sede simples. Para fechar, o obturador deve se movimentar para baixo. E para abrir, o obturador deve se movimentar para baixo. Pessoal, tem uma coisa errada aqui, é para cima, tá? Esse slide aqui tá errado, então depois vocês corrijam. Corrijam aí, isso aqui tá errado. Nesse caso aqui, ó, o obturador deve se movimentar para baixo. Ok? Uma ilustração, novamente aquela mesma ilustração até que a gente viu anteriormente para detalhar as partes da minha válvula. Com o sinal de entrada com a válvula aberta, 3 PSI, fechada, 15 PSI, indicando o meu castelo, o corpo e a sede aqui. Importante aqui indicar as partes, né, constituintes da minha válvula. Diafragma, que a gente falou um pouquinho sobre ele, relembrando ele. A válvula com sede simples, elas devem ser instaladas assim, de tal forma que a vazão tende a abrir. Isso por quê? Por que disso? Porque isso vai resultar em operação suave, silenciosa, uma operação mais eficiente, com máxima capacidade. Então, procura ser instalada de tal forma que a vazão vai ter a tendência de empurrar minha válvula para abrir. Quando elas não são instaladas assim dessa maneira, e essa vazão tende a fechar essa válvula, eu vou ter muito martelamento da sede pelo obturador. Então, um fenômeno conhecido como shattering. Então, é aconselhado que sejam instalados de forma que a vazão abra essa válvula e não feche. A operação ideal seria com ela abrindo a válvula. A vazão abrindo a válvula. Então, mais uma vez, a válvula aqui de sede simples. Então, essa válvula estando totalmente fechada, acontece que a pressão após essa válvula vai ser pressão zero. Na verdade, não está passando nenhum fluido. Então, eu tenho uma pressão diferencial com P2 igual a zero, ou seja, minha diferença de pressão é aqui P1. E é um dado importante na seleção de uma válvula e no dimensionamento do atuador. Esse dado aqui de diferença de pressão. A gente viu aí na aula anterior que a diferença de pressão é muito utilizada, por exemplo, para medição de vazão, velocidade do fluido e diferença provocada pelo meu fluido. Então, muito importante essa determinação dessa variável. Muito importante aqui são listados os principais componentes aqui de 1 a 19 da minha válvula do tipo globo com sede simples, ok? Então, depois vocês podem ver aqui, inclusive a gacheta que eu falei para vocês, que o castelo com
do tipo com alongamento, né, para evitar o congelamento da gacheta. A gacheta se localiza aqui, ó, depois vocês deem um zoom e aproximem aqui. Não consigo fazer isso aqui agora para vocês, mas aqui está detalhado peça a peça, elemento a elemento aqui, ó, o meu obturador, o 16, a junta da sede, a sede propriamente dito. Então tá todo aqui listado para vocês darem uma olhada depois. Muito interessante isso daqui. Dá para visualizar bastante coisa. Mais uma vez, uma válvula globo do tipo com sede simples. Apenas uma ilustração, uma foto aqui, um exemplo, para facilitar a identificação desse tipo de válvula. Partindo agora para a válvula globo do tipo sede dupla. Ou seja, no interior dessa válvula eu vou ter dois caminhos para esse fluxo, né? E lembrando, geralmente esse tipo de válvula de sede dupla apresenta grande vazamento, né? Quando está fechado, então ela vai apresentar um nível de vazamento. E a vantagem dela é exigir uma menor força para fechamento e abertura. Então, a vantagem é justamente essa, posicionada com força relativamente pequena. E eu vou ter mais de um caminho aqui para o meu fluido dentro dessa válvula, né? Uma exemplificação aqui, uma ilustração de uma válvula globo do tipo sede dupla, com a força hidrodinâmica no obturador. Obturador duplo. A válvula globo do tipo sede dupla, nela os orifícios são construídos com 1 por 16 polegadas, 1 por 8 polegadas no diâmetro. Um maior que o outro, né? Que é uma construção chamada semi-balanceada. E isso vai acarretar algumas consequências aqui, esse tipo de construção, algumas desvantagens. Nós vamos ver aqui. Que é justamente esse, apresentar um vazamento quando estão totalmente fechadas, né? Então, pelo menos de acordo com a classe de vedação, como a gente pôde ver no slide anterior, de no máximo 0,5% da sua máxima capacidade de vazão, né? Então, por ser semi-balanceada, há o fato desse vazamento, né? Então, em virtude disso, eu tenho um vazamento aí. Um pequeno esforço é necessário para fazer esse movimento da minha válvula, no meu obturador, mas há bônus e ônus, né? Aqui é um exemplo de uma válvula globo com sede dupla. E aqui também, assim como lá na sede simples, uma exemplificação das principais partes componentes desse tipo de válvula e listadas aqui. Há também a válvula globo do tipo 3 vias, que é utilizada para fins específicos, né? É uma adaptação da válvula convencional para aplicação, para mistura ou separação de fluidos, né? Essas válvulas de 3 vias, elas têm também um problema de não apresentar uma vedação completa, porque quando se fecha um orifício, o outro vai ficar completamente aberto, né? Eu tenho 3 vias aqui, então é um problema desse tipo de válvula. A gente pode ter, na verdade, há 2 tipos de válvula do tipo globo de 3 vias. Então, a válvula do tipo convergente, ou seja, é utilizado aí principalmente para misturar uma determinada o fluido em determinada proporção, né? Então, eu tenho aqui o fluido entrando aqui por S e por I e sai aqui já misturado em C, né? É o tipo de válvula globo do tipo de 3 vias convergente. Do tipo divergente, o fluido entra por aqui, pela via C, e sai aí em determinadas proporções pré-definidas pelas vias S e I. Então, esse tipo é o tipo divergente. Aqui, as principais partes constituintes desses 2 tipos de válvula globo de 3 vias, convergente e divergente, indicadas aqui nessa tabela, indicando aqui as principais partes constituintes, ok?
Um exemplo aqui, uma ilustração, na verdade, uma foto, né? De uma válvula globo do tipo 3 vias. Então, uma válvula globo do tipo gaiola. Quais que são os principais aspectos aqui? Apresenta facilidade de remoção das partes internas. Isso, pessoal, é muito importante porque facilita, por exemplo, questões como manutenção, né? Vai onerar e desonerar a questão da manutenção, né? Haverá menos custo nesse processo. Alta estabilidade de operação, capacidade maior de vazão. E a válvula, ela costuma ser mais leve que as válvulas globo convencionais. Então, esses são os benefícios aí dessa válvula globo do tipo gaiola. Uma foto aqui ilustrando esse tipo de válvula globo. E outra foto aqui também ilustrando pra gente esse tipo de válvula. A válvula do tipo diafragma. Qual que é o objetivo, qual que é o intuito do uso desse tipo de válvula? Ela é utilizada para controle para fluidos do tipo corrosivos, altamente viscosos, líquidos com sólidos e suspensão. Então, é para esse tipo de aplicação. E consiste de um corpo cuja parte central apresenta um encosto sobre o qual o diafragma móvel preso entre o corpo e o castelo se desloca para provocar o fechamento. Lembrando que o diafragma é um equipamento que, quando uma pressão é aplicada sobre ele, a membrana se desloca. E esse deslocamento é proporcional à pressão aplicada. Vantagens e desvantagens desse tipo de válvula. Baixo custo, total estanqueidade quando fechada, ou seja, eu não vou ter vazamentos aqui nesse tipo, utilizando esse tipo de válvula, e a facilidade de manutenção, né? Não tenho roscas, não tenho coisas partes assim, que vão ser de difícil manutenção. E desvantagens, como desvantagens, ele não apresenta uma boa característica de vazão para controle. Então, alta e não uniforme força de atuação, então não tem uma força uniforme. E é limitado também pela temperatura do fluido que pode passar aqui nesse material, em virtude do material que é utilizado para construir esse diafragma, que é, em geral, neoprene ou teflon. Eu vou passando um pouco mais rápido pelas imagens, pessoal, porque como vocês vão ter acesso aos slides, vão poder ver essas fotos com mais detalhe, avaliar as características construtivas de todos os equipamentos. Então, por isso eu estou passando um pouco mais rápido aqui nas fotos, mas depois deem uma analisada, vejam as fotos, tentem comparar as ilustrações, as divisões das partes com as apresentadas nas fotos, o que é importante para fazer essa relação. Então vamos lá, válvula do tipo guilhotina. É uma válvula bem sugestiva mesmo. Ela foi projetada, o nome é bem sugestivo, né? O princípio de funcionamento. Então, foi originalmente projetada para a indústria de papel e celulose, mas hoje em dia é utilizada em outras aplicações, em indústrias petroquímicas, abastecimento de água, etc. Aqui algumas ilustrações desse tipo de válvula do tipo guilhotina. E a instalação dela aqui também numa indústria. Como vocês podem ver, o nome sugestivo é uma guilhotina que vai fechar, vai descer e vai abrir ou fechar e ficar em determinado nível aqui para permitir uma determinada vazão aqui. E é muito utilizado para isso, massas fibrosas, lamas, ácidas brutas, esgoto, líquido viscoso, material com alta densidade, sólido em suspensão, é indicado para esse tipo. Válvula aí de corpo bipartido. Essa válvula de controle ela foi desenhada para aplicação aí de fluidos altamente corrosivos, situações onde eu tenho fluidos corrosivos passando aí, né? E permite uma fácil manutenção. Então, eu consigo ter um acesso mais fácil à parte interna desse tipo de válvula, né? E realizar uma manutenção, todo um processo de manutenção dessa válvula.
Válvula do tipo borboleta, muito utilizada também, né? A válvula é uma válvula com deslocamento rotativo. Vai ficar bem melhor ilustrado, melhor entendido nos próximos slides, onde vocês vão ver, é possível ver essa válvula, porque o nome borboleta. Então, corpo de duas vias de passagem reta com internos de sede simples e elemento vedante, constituídos por um disco ou lâmina de formato circular, acionados por um eixo axial. Aqui a simbologia utilizada no PNI, padrão. Então, acho que aqui, ó, fica bem mais fácil de visualizar esse comportamento. A minha válvula, ela vai fazer esse movimento aqui, né, para abrir ou fechar de acordo com o sinal que é mandado para a minha válvula pelo meu controlador. Então, de acordo com o sinal que eu mando, essa válvula vai abrir e permanecer aberta em determinada posição, de acordo com a instrução ou sinal enviado pelo controlador para o nível de vazão desejado. A válvula borboleta ela tem grande capacidade, né, porque o diâmetro do furo do cilindro é normalmente o diâmetro da tubulação na qual é instalada, né? Aqui um gráfico relacionando aí a vazão com a operação, com a rotação da minha válvula. Então, 100% de vazão, 100% aqui de rotação. Então, há uma válvula fechada, controlando e totalmente aberta, ou seja, 100% de vazão. Nesse caso aqui, 0% de vazão, 100% de vazão. Ela possui uma limitação em função de requerer uma força considerável para fazer essa operação em altas pressões, em pressões aí diferenciais, ok? A válvula do tipo borboleta também, quando ela está totalmente fechada ou completamente aberta, as forças aí, né, que a pressão do fluido exerce sobre ela, essas forças que são exercidas sobre esse tipo de válvula, elas são balanceadas em ambos os lados, ou seja, eu tenho um equilíbrio aqui. Então, eu tenho equilíbrio tanto aqui quanto aqui, nessa válvula. Por que isso é importante? Eu vou ter um funcionamento mais harmonioso, mais estável, né? Mais eficiente, essa é a palavra, mais eficiente, estável, né? Então, por isso, esse equilíbrio é muito importante. E um fator importante, elas devem ser aplicados em serviços de estrangulamento com atuadores pneumáticos de diafragmas, tá? Então, é um ponto a se tomar cuidado com esse tipo de uso desse tipo de válvula. Tipos de válvula borboleta, né? Deslocamento rotativo. Pode ser do tipo convencional, abaulado ou rabo de peixe. São os tipos de válvula. Vantagens e desvantagens. Elas produzem uma queda de pressão muito pequena, né? Então, vou ter uma perda de carga pequena. Ela possibilita um controle liga e desliga contínuo, uma grande faixa de operação. Isso num processo industrial é muito interessante. E conseguem manipular aí grandes vazões de água, líquido, sólido, né? Gases sujos. Então, é possível manipular esse tipo de fluido. Desvantagens. A vedação é relativamente baixa, né? A não ser que a gente utilize um selo especial, né? E essa válvula, em geral, requer grande força para atuação. Porque vocês imaginem, eu tenho aí um fluido passando a uma determinada velocidade num conduto fechado. Dependendo da velocidade desse fluido, eu vou exercer uma grande força aí na minha válvula do tipo borboleta, no meu posicionamento dela. Então, ela requer uma grande força para permanecer e para operar. Por exemplo, se eu vou realizar o fechamento, uma grande força para fechar esse conduto, para fechar, para isolar
essa vazão. Então, elas são válvulas que necessitam de grandes forças. E usualmente estão instaladas aí em válvulas, por exemplo, como as válvulas eletropneumáticas, que têm uma ação aí de pressão, né? Então, eu tenho aí um sinal elétrico, esse sinal elétrico é convertido em pressão e essa pressão posiciona a minha válvula, do tipo borboleta. Aqui um exemplo para a gente de uma válvula empregando aí, né? Uma válvula de controle empregando, válvula do tipo borboleta. Válvula do tipo esfera. A principal aplicação desse tipo de válvula é na indústria de papel e celulose, assim como foi dito para válvula do tipo guilhotina. E é um tipo de válvula recomendada aí para se trabalhar com líquidos viscosos, corrosivos, abrasivos, além de gases e vapores. Qual que é o princípio de funcionamento desse tipo de válvula? É esse daqui, ó. Essa é a esfera. Eu tenho aqui a minha tubulação, como vocês podem ver aqui em azul, essa parte em azul aqui. E dentro dela, eu vou possuir aqui, tem aqui a minha esfera. Então, aqui, ó, a minha esfera está localizada dentro da minha tubulação, essa esfera aqui. Vantagens: possui ótimas condições de prover uma adequada ação de controle, uma total estanqueidade, ou seja, eu não vou ter vazamentos utilizando esse tipo de válvula, né? E principais desvantagens: alta tendência a cavitar e as forças provenientes do fluido, eles tendem sempre a fechar essa válvula. Então, ela não é balanceada. A gente viu aí que o ideal, um funcionamento ideal seria sempre tentar, a vazão tentar abrir a minha válvula. Quando ela tende a fechar a minha válvula, eu tenho aí cavitação, tenho o fenômeno de shattering provocando aí na sede. Então, é sempre complicado isso daqui. Uma válvula aqui do tipo esfera, uma fotografia, para ilustrar. Uma válvula do tipo obturador excêntrico. Então, em processos industriais, de papel, isso envolve como tal com papel e celulose, esse movimento excêntrico da parte esférica do obturador, reduzindo o torque de atuação, permitindo uma operação mais estável com o fluido entrando na válvula em qualquer sentido. Isso é muito importante, ele permite essa operação estável. Então, eu tenho aqui o meu obturador excêntrico aqui e o meu fluido entrando por aqui. Ilustrações aqui de uma válvula implementada em campo e também mais uma ilustração. E possui um índice essa válvula apresenta um índice de vazamento do tipo 0,01% da sua máxima de capacidade de fluxo. Vazamento classe 4. Então, entrando agora numa parte muito importante, que em relação aos tipos de obturadores disponíveis, os principais tipos, né? Então, ele pode ser do tipo com formato de disco, cilíndrico, com contorno caracterizado. Ele se move linearmente no interior do corpo, obturando o orifício de passagem, de modo a formar restrição variável ao fluxo, sendo também chamado de plug, né? Então, temos diversos tipos de obturador, perdão. Quando eu estou realizando um controle, o obturador, né, ação de controle, não é ação on-off, ele é utilizado, ele é posicionado em qualquer ponto intermediário entre aberto e fechado. Mas ele pode ser também utilizado como válvula entre posição aberta e fechado, on-off. Principais tipos de obturador, com igual percentagem, esse daqui, linear ou de abertura rápida. Então, a forma do obturador, vai definir a relação entre o movimento da minha haste e a abertura da válvula. Isso vai implicar aqui em características diferentes de vazão em função da porcentagem de abertura da minha válvula. Como, por exemplo,
obturador com abertura rápida. Então, eu tenho aqui uma vazão em função da minha porcentagem de abertura da minha válvula. Então, é característica de obturadores com abertura rápida. Então, tenho 100% da minha vazão com já aí 40% de abertura, por exemplo. Abertura linear. Então, vocês podem ver comportamento linear da vazão em função da porcentagem de abertura. Obturadores aí com característica de igual porcentagem. São aí esse tipo de curva, características de abertura, porcentagem da abertura em função da vazão. Então, eu tenho aí essa característica para esse tipo de obturador, com igual porcentagem. Obturador tipo gaiola, né, utilizado muito para aplicações aí de alta pressão, né, indústrias petroquímicas, gás. Também possuindo os 3 tipos: abertura rápida, percentual e linear. Uma característica muito importante é a análise da característica de vazão do meu equipamento, ou seja, a relação entre a fração do curso da válvula e a correspondente vazão. Então, por exemplo, a característica da vazão inerente, ela é definida como sendo a relação entre a vazão que escoa através da válvula e a variação percentual do curso, né? As características de vazão aí fornecidas pelos fabricantes das válvulas de controle são as características de vazão inerentes, né? Já que não dá para simular todas as condições e em todas as possibilidades. Então, a característica de vazão inerente é aquela do fabricante, é a teórica. E quando a vazão característica de vazão prática, ou seja, característica de vazão instalada, é aquela real que se obtém com o funcionamento da planta, com a planta em processo. Então, é importante conhecer essas características de vazão do meu equipamento, a teoria e a prática. A prática principalmente, onde são estabelecidas as condições reais de operação, a que tipo de condicionamento, tipo de local onde estão instaladas, os principais problemas do processo, do ambiente onde está instalado. Então, é importante conhecer esses 4 tipos de características de vazão, que são dados graficamente aqui para a gente. Ó. O linear, como vocês podem ver aqui, uma reta, essa reta aqui. Igual porcentagem, como a gente já viu um gráfico similar anteriormente aqui nos slides. Parabólica modificada, que é essa daqui, e abertura rápida. São os tipos de comportamento aí, de características de vazão inerentes, ou seja, teóricas. Abertura rápida é uma característica que produz uma máxima variação da vazão através da válvula com um mínimo de curso. Ou seja, com um mínimo de abertura, eu vou conseguir 100% da minha vazão. Eu não preciso chegar a 100% da minha abertura para ter 100% da vazão. Ok? Linear. A característica pela qual iguais incrementos de curso determinam iguais variações de vazão. Iguais incrementos de curso aqui, iguais incrementos de vazão aqui. Se eu aumento 20 aqui eu altero 20. Ok? Iguais incrementos na abertura provocam iguais incrementos na porcentagem da minha vazão. Igual porcentagem, né? Acréscimos iguais no curso da haste produzem porcentagens iguais ao acréscimo em relação à vazão do momento, produzindo essa curva aqui parabólica, ok? Parabólica modificada, então é uma característica intermediária entre a linear e a igual porcentagem, então é uma curva modificada, relacionando abertura e vazão. Sempre assim, tá, pessoal? As curvas de características de vazão, sempre relacionando esses 2 parâmetros.
É o tipo de gráfico muito importante para determinação das minhas válvulas de controle. Então, para se estabelecer uma forma correta, adequada, né, característica de vazão, é necessário, né, a forma mais comumente realizada através da análise dinâmica do sistema, verificar a queda de pressão real a ser absorvida pela válvula, enfim, várias as curvas de características de vazão. Então, na tabela a seguir, eu vou mostrar algumas regras práticas e, né, de forma resumida, depois vocês deem uma olhada com mais calma, para auxiliar na seleção adequada da característica de vazão do meu equipamento, que vai atender o meu processo de maneira adequada. Então, aqui, importante analisar a variável do processo que eu vou controlar, as condições do meu processo aos quais meus equipamentos vão estar submetidos e a característica de vazão a ser utilizada, aquela que é recomendada de acordo com as condições desse meu processo, ok? Pressão, características de pressão, se a variável controlada vai ser pressão, eu tenho as condições e as características de vazão a serem utilizadas. O mesmo para vazão, ok? Então, posicionador, um elemento também muito importante, né? É o dispositivo que vai, junto com o atuador, posicionar corretamente o obturador em relação à sede da válvula. Como eu disse anteriormente, por exemplo, válvulas eletropneumáticas. O meu controlador manda um sinal elétrico para o meu posicionador, né, de válvula. Esse posicionador, em geral, também é um conversor corrente-pressão. Vai pegar o meu sinal transmitido pelo meu controlador, transformar numa pressão adequada para realizar o posicionamento da minha válvula borboleta, por exemplo, no caso de uma válvula eletropneumática. Então, esse dispositivo vai ser o responsável por posicionar a minha válvula, determinar a abertura da minha válvula, ok? As principais aplicações. Para válvulas de sede simples, por exemplo, eu coloco a válvula na abertura correta, quando a pressão variar do meu obturador. Importante, um sinal de 3 a 15 PSI. É um sinal de pressão aí dentro da faixa padrão, né, pessoal, de operação, quando a gente trabalha com pressão. Inverte a posição do controlador, então há diversas aplicações aqui para o posicionador. Aqui um exemplo para a gente de posição de funcionamento desse posicionador. Ele que vai determinar aqui, ó, a posição da minha válvula, a abertura da minha válvula, aqui, de acordo com as instruções enviadas, determinadas pelo meu controlador e enviado para esse posicionador, principalmente quando for um tipo de posicionador do tipo inteligente. A planta Yokogawa, lá do Laboratório de Instrumentação Industrial, por exemplo, possui uma válvula eletropneumática que utiliza um posicionador do tipo inteligente. Ele recebe essa instrução diretamente do controlador PLC. Aqui alguns exemplos de posicionadores do tipo pneumático, também algumas fotos. Aqui um outro exemplo também de posicionadores. E como eu mencionei para vocês, ó, esse é o tipo de posicionador que há lá no laboratório, ó, posicionador inteligente, que é um equipamento microprocessado e programável, ok? Aqui um exemplo, né, de funcionamento de um posicionador com as principais partes, componentes desse posicionador, ok? Os principais estágios, componentes desse posicionador, que é o estágio de carcaça principal, estágio piloto, estágio válvula carretel e estágio sensor. O sensor de efeito Hall, ele vai detectar mudanças no fluxo magnético através da movimentação dos ímãs que estão montados no eixo da válvula e assim fornece um sinal proporcional à posição real. Que está ilustrado para a gente aqui, ó. Inclusive essa válvula aqui
do tipo borboleta. Muito provavelmente aqui, segundo o desenho, é uma válvula do tipo borboleta. Vantagens e desvantagens do posicionador inteligente. Um maior nível de confiança, um melhor posicionamento, reduz as variações do processo, a calibração configuração e gerenciamento desse posicionador é mais tranquilo, posicionamento e resposta das válvulas, eles são melhorados. Então, como exemplo aqui para a gente do posicionador inteligente, inclusive do tipo SMAR, que é utilizado lá na planta do laboratório também. Um esquema de funcionamento desse posicionador, ok? Só para a gente entender como que ele atua, considerando aí a minha variável de controle, a minha válvula, e a comunicação entre as principais partes dele, ok? E um exemplo aqui do meu posicionador inteligente, aqui em algumas plantas. Essa parte cinza aqui com esse indicador e manômetros acoplados a ele para indicar uma medição visual da pressão. Principalmente quando há, por exemplo, o uso da pressão, como em válvulas eletropneumáticas. Então, pessoal, esse conteúdo é bem extenso mesmo. Eu tentei passar da melhor forma para vocês. Assim, são muitos equipamentos, eu sei que são muitas informações. A aula acabou se delongando demais, ficou muito mais extensa do que eu estava até planejando. Mas realmente são muitos equipamentos, são muitos elementos, né? É um assunto muito extenso o da nossa aula, né? Então são muitas características. Então eu peço para vocês que depois deem uma olhada nas tabelas, né, referentes às características, às classes de vedação, né, componentes das válvulas, as válvulas do tipo globo, das diversas válvulas tipo globo. Então, olhem as fotos com mais calma, tentem relacionar as partes indicadas pelas ilustrações, correlacionar com essas fotos e essas ilustrações para vocês entenderem e saberem identificar, né, quando chegarem a algum processo, saberem identificar pelo menos o tipo de funcionamento, o princípio de funcionamento, que você, dessa forma, vai facilitar bastante o trabalho de vocês. Então, essa é a nossa aula final, antes da prova, né? E essa semana eu vou também submeter no sistema, provavelmente amanhã, a nossa lista relacionada com a nossa aula de vazão. E quaisquer dúvidas que vocês tenham ao longo da semana para a prova em relação aos conteúdos anteriores, tanto eu quanto a professora Ana Paula, a gente está à disposição para sanar quaisquer dúvidas e estamos em inteira disposição. Então, bons estudos aí para vocês.